não. Mas, Fernandinho, o que é isso? É negar pedido de outras pessoas, não é? Inclusive, você pode ser essa pessoa. Muitas vezes o medo de machucar, né, acaba maior do que a sua própria vontade, às vezes de desagradar, o medo que o outro vai pensar sobre você. Olha, a nossa repórter Liliane Raquel foi às ruas para saber se eu ou você, muitas vezes, tem dificuldade de dizer isso, né? As pessoas conseguem lidar ou conseguem dizer não com facilidade? Olha só, muita gente realmente tem dificuldade de dizer não. Seja para aquele amigo que pede dinheiro emprestado ou para aquela saída do final de semana que você realmente não está a fim de ir. Eu confesso que às vezes eu mesma tenho dificuldade de dizer não. Mas e aqui na rua? Como será que está a vida do pessoal? Seu Josafá, me conta uma coisa. Às vezes na vida, o senhor tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Sim. Já aconteceu assim um caso do senhor, por exemplo, a pessoa pediu dinheiro emprestado, o senhor não estava muito afim de emprestar, mas mesmo assim disse sim, teve dificuldade de negar? Sim. Como foi? Eu tive dificuldade sim aí. Fiz uma compra no cartão, né, para um colega. E esse colega simplesmente pagou 3 parcelas e depois deixou o resto para eu pagar, né? E aí? E aí nem o produto, porque ele ficou com o produto. E eu tive que arcar com as contas que vinha na fatura do meu cartão. E foi isso que aconteceu. Dona Wanda Lúcia, me diga uma coisa. Dizer não, em alguns momentos, é um problema para a senhora? Por exemplo, já emprestou alguma coisa que você não estava afim de emprestar, mas disse sim porque estava com receio de dizer não? Com certeza. Eu acho que todo mundo na vida, né? É difícil a gente dar um não a qualquer pessoa, independente de quem seja. Por quê? Porque sempre a gente quer agradar, né? As pessoas. A gente nunca quer dar um não. Olha só, encontrei a Luciana aqui. Ela falou, quer dar entrevista, dona Luciana? A senhora falou o quê? Sim, quero sim. Mas na verdade não queria não, né? Não, só tô fazendo os gostos de vocês porque eu tenho essa mania. Quando as pessoas me pedem as coisas, eu não consigo dizer não. Então, justamente foi isso que tá acontecendo. Eu não consegui dizer não pra vocês. E eu agradeci muito, porque eu tava precisando de uma entrevistada. Seu Francisco, dizer não muitas vezes é um problema pra você? Sim. Por quê? Frequentemente. Porque é muito difícil eu penso muito em deixar a pessoa chateada, em perder a amizade, desse tipo de coisa. Então, assim, pra mim é bem difícil. Então, Fernandinha, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade, geralmente, de dizer não? Vamos descobrir agora no nosso quadro Descomplica. A nossa colunista, a psicóloga Janaína Ferreira, já está aqui conosco. Janaína, você viu aí, né, nos nossos entrevistados, complicando a vida, cartão de crédito e tudo mais. Por que não disseram não? Dificuldade de dizer não, né, Fernandinha? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa cultura predispõe isso, a questão da obediência. E a gente escuta algumas frases ainda hoje, como manda quem pode, obedece quem tem juízo, é não e pronto, e por que não, e por que não. Então a gente começa a descobrir desde muito cedo que a gente precisa obedecer e aceitar. E aí isso traz uma dificuldade para a vida adulta, porque a pessoa se sente culpado em simplesmente dizer não, eu não quero emprestar o meu cartão de crédito, porque isso é pessoal, isso é privado, né? Então termina que gera aí algumas dificuldades ao longo da vida em relação a isso, nessa crença de eu preciso obedecer. E uma das emoções em relação a dizer não é a culpa. Porque fulano, eu sou tão boazinha. É isso, tem gente que diz não, depois fica com a consciência pesada, né? O que é que o outro vai ficar pensando de mim? Isso, e aí a culpa termina gerando a pessoa ter essa necessidade de cumprir a expectativa do outro, né? Porque sou tão boazinha. Outro sentimento, sabe, Fernandinha? É o medo de ser abandonada. Então, assim, se eu disser não e meu amigo não quiser mais falar comigo porque eu não emprestei o meu cartão, se eu disser não e minha vizinha não quiser mais falar comigo, e aí a gente precisa entender que muitas vezes, se tem uma condição para essa amizade, vale a pena você avaliar o que tem por trás dessa amizade. Sim. Então, eu só sou boa para você se eu sempre digo sim às tuas propostas. O que é que está acontecendo? Cadê a tua liberdade também? Então, isso tem um jogo aí de manipulação. E, por fim, tem a questão da raiva, que é outra emoção, que a gente, muitas vezes, termina se esforçando demais e dizendo, eu vou deixar na tua casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aquilo gera em mim uma sensação de injustiça. Eu estou perdendo o meu
tempo ou deixando de fazer coisas que eu gosto para fazer para o outro. Então, quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Então, 3 perguntinhas que são bem importantes. Eu quero, eu posso e eu devo. Depois não vai dizer, a psicóloga do programa disse que tem que dizer não para todo mundo a partir de hoje. Eu lembro que a Luísa dizia, liberdade é uma das coisas que a gente precisa mais ter responsabilidade, porque tem consequência. Então, faz essas 3 perguntinhas para avaliar se realmente não é para dizer não a tudo, mas entender quais são as consequências do teu sim e do teu não. Ô, Janaína, é importante também começar a fazer isso em pequenas ações. Às vezes a gente deixa isso para fazer uma coisa muito grande. E sabe uma estratégia boa, Fernandinha? É quando alguém me pega de surpresa, eu não responder imediatamente. Vou pensar. Eu posso responder depois, porque aquilo me dá o tempo de entender essas emoções, a culpa, o medo, a raiva, e faz com que eu organize minhas ideias para eu avaliar se eu estou dizendo baseado no meu padrão, né? De dizer assim, não, quero ser boazinha, não quero me sentir culpada, não tenho medo de ser abandonada. Ou se de uma certa forma aquilo não é conveniente mesmo e eu não quero fazer. Negar roupa para a família, cartão de crédito, convites. Tem gente que vai para situações, comemorações que não gostaria de jeito nenhum, porque não tem medo disso, daquilo. Mas calma, Janaína lembrou algo muito importante que a Luísa fala sobre liberdade. Quando você exerce o seu desejo, eu não quero ir, eu não estou afim de fazer, eu não quero emprestar, eu não quero dar. Enfim, é a sua liberdade. Só que quando a gente precisa entender que tem situações. Para quem vive num relacionamento a 2, às vezes, ceder de um lado, ceder de outro. Por exemplo, um show. Negociar, né, Fernanda? Tem uma grande banda que o esposo, o namorado, o ficante, sei lá, é super fã e você não curte muito, né? Mas é a única apresentação na cidade. Será que não valeria a pena, né, Janaína? É isso que a gente precisa entender. A gente está falando aqui, dizer não é libertador, é muito importante, estabelece limites, garante tua autoestima, garante o teu tempo, mas é necessário você entender que precisa avaliar e pensar vantagens e desvantagens disso para que você possa decidir. A Maria traz um relato pra gente aqui, telespectadora que mandou pra nós. Eu tenho muito problema em dizer não. Ela tá grávida e com medo de não saber falar não pro filho, que aí já envolve outros sentimentos e emoções, né, Janaína? É verdade. Primeiro que ela, não sei se é o primeiro filho, mas ela já tá antecipando coisas que nem aconteceram ainda, né? Então, ela vai precisar dizer não pro filho lá quando ele tiver pros 7, 8 meses e ela tá grávida. Então, a gente já percebe aí uma ansiedade. Moça, curte tua gravidez. Quando teu filhinho nascer, é realmente importante entender que limites são bons e necessários para crianças. Elas se sentem soltas quando não tem limites. Então, é muito importante você estabelecer que isso vale para o crescimento e para a vida adulta do teu filho. Thaís Spinelli traz um aspecto interessante, que ela diz que não sabe dizer não, porque ela fica imaginando, se eu precisar daquela pessoa e ela vai me dizer não, porque eu também disse não pra ela. Aquilo que a gente tava falando, faz aquelas 3 perguntinhas, eu quero, eu posso e eu devo. Thaís, realmente a gente tem aí vantagens e desvantagens para dizer não a alguém, mas se é uma condição também só de interesse, eu vou dizer não e a outra não vai me responder, talvez é aquilo que a gente esteja falando do relacionamento, vale entender que relacionamento é esse e o que é que tem por trás. Não é porque eu disse não a você, Fernandinha, que em alguma circunstância você não pode positivar algum desejo que eu possa ter. Então, às vezes, naquele momento, naquela condição, você não consegue fazer o que a pessoa quer. Mas isso não é regra para ela não te devolver quando você precisar. É isso. Janaína está nas redes sociais, @JanaínaGFW. Tem muita postagem legal. Postou sobre dizer não hoje. Pronto, então vai lá, segue. Mas tem muita dica de filme, esses dias que ela colocou. Tem muita coisa legal lá, tá? Então não perca não. Vai lá seguir Janinha, que é maravilhosa. Olha, só tô dando dica hoje para você arrasar na sua rede social. Doutora Cândida eu falei, Janaína também. Só para você seguir aquilo que vai agregar no seu dia a dia, tá? Beijo, sua maravilhosa. Boa semana pra gente. Vamos levantar aqui, Marcão. Eita! Ei!